Milionário abandonou sua esposa grávida na rua. Mas o que aconteceu depois foi o pior castigo que ele poderia imaginar. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva caía pesada, formando poças na calçada suja. Camila sentia o frio cortante atravessar o vestido fino que usava. O tecido estava colado ao seu corpo, pesando ainda mais sobre sua barriga de 7 meses. Os dedos tremiam enquanto ela tentava segurar a alça da bolsa, mas as mãos estavam dormentes. Não sabia se era por causa da chuva ou do choque. O carro de Rafael ainda estava ligado, a luz vermelha dos freios refletindo nas gotas d'água. Ele estava ali, diante dela, com as mãos no volante e a expressão indiferente. O homem que um dia prometeu amá-la, protegê-la, agora a olhava como se fosse um fardo do qual precisava se livrar. Rafael! Sua voz saiu fraca, arranhada pelo nó que se formava em sua garganta. Você não pode fazer isso. Eu estou grávida. Ele suspirou, como se estivesse cansado da cena, como se sua súplica fosse um incômodo. Já tomei minha decisão, Camila. Você tem que sair. Agora. O coração dela martelou contra o peito. Uma pontada de dor subiu por suas costas e seu bebê se mexeu dentro dela, como se sentisse a angústia que a consumia. Rafael, por favor. Ela se aproximou da janela, as gotas de chuva escorrendo pelo rosto. Eu não tenho para onde ir. Ele desviou o olhar. Estava segurando o volante com força. Isso não é mais problema meu. As palavras cortaram como lâminas. Camila sentiu uma tontura momentânea, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele destravou as portas e abriu a do passageiro. Sai do carro, Camila. Agora. Ela hesitou, esperando que ele mudasse de ideia. Que dissesse que era um teste, uma brincadeira cruel, mas o olhar dele não mudou. Ele não sentia nada. Com os olhos ardendo, ela pegou sua bolsa com as poucas coisas que tinha e desceu. Assim que fechou a porta, Rafael acelerou, jogando água suja de uma poça em seus pés. O motor do carro rugiu, e ele desapareceu na avenida, como se ela nunca tivesse existido. A respiração dela ficou curta, a barriga pesava, a pressão parecia cair. O bebê chutava com força dentro dela. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela estava sozinha. O vento frio cortava sua pele. Carros passavam devagar, os faróis refletindo nas ruas molhadas. Pessoas a olhavam, algumas com pena, outras desviando o olhar, apressando o passo. Camila abraçou a barriga, tentando se aquecer. Não sabia para onde ir. Rafael a tirou de casa sem dar tempo de pegar dinheiro, telefone, nada. Só tinha os documentos e um pouco de troco na bolsa. Sentou-se em um banco de ponto de ônibus, sentindo o corpo pesar. A cada respiração, sentia a umidade do ar penetrar seus pulmões. Moça, você está bem? A voz masculina a fez erguer os olhos. Um homem de aproximadamente 35 anos, vestindo um avental de feirante, segurava uma sacola de frutas. Tinha olhos gentis, castanhos e atentos. A garganta de Camila secou. Ela queria dizer que sim, que estava bem, mas era mentira. O homem franziu a testa. Você está tremendo. Quer entrar? Minha banca ainda está aberta ali. Dá para esperar a chuva passar. Camila hesitou. Aceitar a ajuda de um estranho. Mas o bebê chutou novamente, forte, como se pedisse por abrigo. Obrigada. Sua voz saiu quase um sussurro. Ele estendeu a mão. Meu nome é André. E você? Ela apertou a mão dele, sentindo um calor inesperado, uma sensação de segurança que há tempos não experimentava. Camila. Ao dar o primeiro passo para seguir André, uma dor cortante atravessou sua barriga. Ela arfou, dobrando-se levemente. O que foi? André perguntou, segurando seu braço para dar apoio. Camila ofegou, sentindo a barriga endurecer. Eu não sei. Tá doendo. André arregalou os olhos. Você está em trabalho de parto? A ideia fez um arrepio subir por sua espinha. Não, era muito cedo. Outra dor intensa a fez gemer. Eu não sei. Acho que sim.
André olhou ao redor, procurando um táxi ou um carro por aplicativo. Mas a chuva estava intensa. Poucos veículos passavam. Ele pegou o celular e começou a digitar algo freneticamente. Vou chamar um carro agora. Segura firme, tá? Camila sentiu a dor se intensificar. As pessoas ao redor começaram a olhar. Algumas cochichavam, outras apenas observavam como se fosse um espetáculo distante. Os olhos dela ficaram marejados. Rafael a largou ali, sem se importar se ela estava bem. E agora? Seu filho nasceria na rua? Um jovem que esperava o ônibus filmava a cena com o celular. Mano, olha isso! A mulher tá grávida e tá passando mal na chuva, ele murmurou para o amigo. Ela estava chorando antes, será que foi abandonada? O amigo balançou a cabeça. Parece, cara. Olha ali, tem um cara ajudando ela. O vídeo continuou gravando enquanto André segurava Camila, ajudando-a a sentar no banco, tentando acalmá-la. A câmera tremia um pouco, mas captava cada detalhe. Naquele momento, ninguém ali sabia que aquele vídeo mudaria a vida de Camila. A corrida contra o tempo. O carro de aplicativo chegou derrapando na rua molhada. André ajudou Camila a entrar, fechando a porta rapidamente. Para o hospital mais próximo, ele disse ao motorista. Camila arfava, segurando a barriga, sentindo uma mistura de medo e dor. O bebê chutava mais forte do que nunca. Ela não sabia o que aconteceria nas próximas horas, só sabia que nada mais seria como antes. O carro deslizou pelas ruas molhadas, os faróis refletindo no asfalto encharcado. Camila se segurava no banco, a respiração acelerada e ofegante. Sua mão apertava a lateral da barriga, enquanto outra contração violenta tomava conta do seu corpo. Respira fundo, Camila, André disse, tentando manter a calma ao lado dela. O motorista olhava pelo retrovisor com preocupação. É longe o hospital? André perguntou. Não muito, mas com essa chuva... O motorista respondeu, desviando de um buraco e derrapando levemente na pista. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era assim que deveria ser. Ela deveria estar em um quarto confortável, cercada de cuidados. Rafael deveria estar ali, segurando sua mão, dizendo que tudo ficaria bem. Mas em vez disso, ele a jogou para fora de sua vida como se ela fosse lixo. Outra dor cortante atravessou seu ventre. Ah! Camila gemeu, se curvando. André segurou sua mão. Vai dar tudo certo. Estamos quase lá. O motorista acelerou um pouco mais, tentando ganhar tempo. A poucos quilômetros dali, em um salão de luxo no centro da cidade, Rafael segurava uma taça de champanhe e sorria para os convidados. Vestindo um terno sob medida, parecia completamente alheio ao que acontecia com Camila. Você anda sumido, Rafael. Um empresário mais velho comentou, dando-lhe um tapinha nas costas. Fiquei sabendo que encerrou seu casamento. Rafael forçou um sorriso, girando o líquido dourado em sua taça. Algumas coisas simplesmente deixam de funcionar, não é? Respondeu com desdém. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante de vestido vermelho enroscava-se em seu braço. Loira, de pele bronzeada e sorriso ensaiado, ela se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. Agora você está livre para aproveitar a vida como deveria. Ele sorriu, satisfeito. Seu casamento com Camila havia sido um peso. Ela queria mais do que ele estava disposto a dar. Mais carinho, mais presença, mais compromisso. Mas ele não era esse tipo de homem. Rafael ergueu a taça para um brinde com um grupo de investidores. Agora estou exatamente onde deveria estar. O garçom passou oferecendo mais bebidas enquanto flashes de câmeras iluminavam a noite. No entanto, entre os convidados, alguém olhava para o celular, os olhos arregalados. Cara, você viu isso? Um rapaz murmurou para o amigo ao lado. O outro pegou o celular, franzindo a testa. O que é isso? A tela exibia um vídeo que começava a se espalhar nas redes sociais. Uma mulher grávida, de pé na chuva, sendo expulsa de um carro. Isso não é a ex-mulher do Rafael? O murmúrio começou a se espalhar.
Algumas pessoas lançaram olhares discretos para ele. O telefone de um empresário tocou e ele saiu para atender, franzindo a testa. Rafael continuava sorrindo, sem saber que, naquele exato momento, seu nome começava a ser associado a uma das maiores polêmicas de sua vida. Quando o carro finalmente parou na entrada do hospital, André saiu rapidamente e correu até a recepção. "Preciso de ajuda aqui. Ela está em trabalho de parto." 2 enfermeiros correram com uma maca enquanto Camila tentava respirar entre as contrações. O corpo inteiro tremia. "Segura firme, tá?" André disse, ajudando-a a se deitar. Ela foi empurrada para dentro do hospital, luzes brancas passando acima dela enquanto a levavam pelos corredores. "Quantas semanas, senhora?" uma enfermeira perguntou. 33. Camila conseguiu responder entre suspiros curtos. "Precisamos verificar a dilatação. Preparem a sala de parto, pode ser prematuro." Camila sentiu o medo tomar conta. Seu bebê não estava pronto para nascer. Ela segurou o braço da enfermeira com força. "Meu filho, ele vai ficar bem?" A enfermeira lançou um olhar rápido para o médico ao lado, mas sorriu de forma tranquilizadora. "Vamos fazer o possível, querida." Antes que Camila pudesse dizer algo, uma nova contração a atingiu, como uma onda. Sua visão ficou turva e um zumbido tomou conta de seus ouvidos. Tudo começou a escurecer. Ela sentia como se estivesse flutuando em um espaço escuro, longe de tudo. Vozes distantes ecoavam ao seu redor. "Pressão caindo, precisamos estabilizá-la. O bebê está em sofrimento." Camila tentou falar, mas sua boca não se movia. Rafael, ele ao menos saberia se algo acontecesse com o filho, ou simplesmente seguiria sua vida indiferente, como se ela nunca tivesse existido. Quando abriu os olhos novamente, sentiu o cheiro forte de álcool hospitalar. O teto branco acima dela parecia girar. "Camila." A voz de André a trouxe de volta à realidade. Ele estava ali, ao lado de sua cama, parecendo cansado, mas aliviado. Ela piscou algumas vezes, confusa. Sua barriga ainda estava ali. "O bebê?" Uma enfermeira entrou no quarto com um sorriso suave. "Seu bebê está bem. Conseguimos conter o parto. Mas você precisa ficar em repouso absoluto, pelo menos nos próximos dias." Camila deixou escapar um soluço involuntário. Seu filho estava vivo. Ela virou o rosto para André, lágrimas escorrendo por sua pele pálida. "Obrigada." Ele balançou a cabeça. "Não precisa me agradecer. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer." Mas Camila sabia que isso não era verdade. Rafael, o homem que deveria estar ali, simplesmente escolheu ir embora. O peito dela a apertou, mas agora, pela primeira vez, não se sentia completamente sozinha. O quarto do hospital estava em completo silêncio, exceto pelo som ritmado dos monitores cardíacos. Camila abriu os olhos devagar, sentindo o peso de seu corpo afundado no colchão. O cheiro forte de desinfetante impregnava o ambiente e a claridade fraca do amanhecer entrava pela fresta da cortina. Ela piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Então a lembrança veio como um raio. As contrações, a dor intensa, a sensação de perder o controle. Instintivamente, suas mãos foram para a barriga. O coração disparou. Estava vazia. O pânico subiu pela garganta e sua respiração se tornou ofegante. "Meu bebê." A porta do quarto se abriu suavemente e uma enfermeira de avental azul entrou, segurando uma prancheta. "Bom dia, Camila. Como está se sentindo?" Ela ignorou a pergunta. "Meu filho, onde ele está?" A enfermeira sorriu, puxando uma cadeira ao lado da cama. "Seu bebê nasceu há algumas horas. Ele é forte, mas como foi um parto prematuro, precisará ficar na incubadora por um tempo." O peito de Camila apertou. "Ele está bem? Ele sobreviveu?" "Sobreviveu e está lutando. Ele respira sozinho, o que é um excelente sinal. Mas é pequeno e ainda precisa de cuidados." As lágrimas brotaram sem controle. Alívio, medo, exaustão. Tudo se misturava de uma só vez.
A enfermeira segurou sua mão. Você quer vê-lo? Camila assentiu freneticamente e a enfermeira a ajudou a se sentar na cadeira de rodas. O caminho até a UTI neonatal pareceu um longo túnel. As luzes brancas brilhavam frias no teto e o cheiro de álcool hospitalar a deixava ainda mais nervosa. Seu coração batia acelerado e cada segundo parecia uma eternidade. Quando chegaram à ala dos recém-nascidos, Camila prendeu a respiração ao ver os pequenos bebês em incubadoras, alguns conectados a tubos e monitores. Ele está ali. A enfermeira apontou para uma das incubadoras no canto da sala. Camila avançou com dificuldade, sentindo as pernas trêmulas. E então o viu. Um bebê pequenino, frágil, envolto em fios e respirando com dificuldade. O coração dela quase parou. Meu Deus! Ela pressionou a mão contra o vidro, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é lindo, a enfermeira disse suavemente. Camila soltou um soluço contido. Ele parece tão pequeno, mas é forte. Está respondendo bem ao tratamento. Ela ficou ali, olhando para o filho por vários minutos, incapaz de desviar o olhar. Posso tocá-lo? A enfermeira assentiu, ajudando-a a colocar uma luva esterilizada. Camila enfiou a mão na abertura lateral da incubadora e tocou a pele macia do bebê com a ponta dos dedos. Ele se mexeu levemente, os bracinhos franzidos. O meu amor, sussurrou. A mamãe está aqui. Foi naquele instante que ela soube. Não importava o que acontecesse. Lutaria com todas as forças por ele. Horas depois, de volta ao quarto, Camila se sentia completamente drenada. O quarto agora estava vazio. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Ela sempre soube que Rafael não viria. Mas agora que segurava o filho nos braços, sentia a ausência dele como um golpe. Ele nunca o veria. Nunca seguraria aquele bebê nos braços. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Estava realmente sozinha. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros como um muro desmoronando. Como cuidaria dele? Onde moraria? Como conseguiria sustentar um bebê prematuro? A porta do quarto se abriu. Camila se virou lentamente e viu André parado ali, segurando uma sacola de papel e um pacote de roupas dobradas sobre o braço. Oi, ele disse, parecendo hesitante. Camila piscou, confusa. O que está fazendo aqui? Ele coçou a nuca. Você estava sem nada quando veio para cá, então... Eu trouxe algumas coisas. Roupas limpas, comida. Sei que a comida do hospital não é grande coisa. Ela olhou para ele por um momento surpresa. Você não precisava... André deu um sorriso pequeno. Precisava sim. Camila sentiu um nó na garganta. Havia alguém ali por ela, mesmo que fosse um quase desconhecido. Ela aceitou a sacola com um olhar agradecido. Obrigada, André. Ele sorriu. Não precisa agradecer. E pela primeira vez, desde que Rafael a expulsou, Camila sentiu um lampejo de esperança. Enquanto Camila segurava seu filho pela primeira vez, a vida de Rafael começava a ruir. As redes sociais estavam em polvorosa. O vídeo dele, abandonando Camila na chuva, havia se tornado viral, acumulando milhões de visualizações em poucas horas. Nos comentários, a indignação era generalizada. Que tipo de monstro faz isso com a própria esposa grávida? Um lixo de ser humano. Não comprem nada das empresas desse homem. O impacto não demorou a chegar. Um dos patrocinadores de Rafael emitiu uma nota pública. Não compactuamos com comportamentos que vão contra a dignidade humana. Estamos encerrando imediatamente nossa parceria com o senhor Rafael Moura. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. Outras empresas começaram a questionar sua ética. Seu nome já estava em listas negras do mercado financeiro. No escritório da empresa de Rafael, o sócio dele, Renato, lia as manchetes em seu celular, franzindo a testa. Ele pegou o telefone e ligou diretamente para Rafael. Você está vendo o que está acontecendo?
Do outro lado da linha, Rafael, que ainda tentava ignorar a situação, respondeu com irritação. É só um escândalo passageiro. Logo as pessoas esquecem. Renato bufou. Você realmente acha que isso vai sumir? Você destruiu sua imagem. Os investidores estão preocupados. Se continuar assim, nossa empresa vai ser prejudicada. Rafael apertou o celular com força. É só fofoca. Amanhã tem outra história viral na internet e isso morre. Mas no fundo, ele sentia um calafrio na espinha. Ele não tinha controle dessa vez. E pela primeira vez na vida, Rafael começou a temer que tudo que construiu estivesse prestes a desmoronar. O dia amanheceu nublado, como se o céu refletisse a turbulência que se espalhava na vida de Rafael. Ele estava sentado em seu escritório luxuoso, segurando uma xícara de café intocada. As olheiras fundas denunciavam a noite mal dormida. Na tela do seu notebook, as manchetes se multiplicavam, todas com seu nome estampado em letras garrafais. Milionário Rafael Moura abandona a esposa grávida na rua. Quem é Rafael Moura? O homem que virou o vilão mais odiado da semana. Rafael franziu a testa e fechou o laptop com força. Malditos jornalistas. Ele pegou o celular e rolou as redes sociais. O vídeo do abandono já tinha ultrapassado 10 milhões de visualizações. Influenciadores comentavam, youtubers faziam vídeos analisando a situação e as marcas ligadas a ele começavam a se pronunciar. Uma notificação chegou no e-mail. Contrato cancelado. Rafael bufou e jogou o celular na mesa. A porta do escritório se abriu bruscamente e seu sócio, Renato, entrou com passos firmes. Rafael, você tem noção do que está acontecendo? Ele massageou as têmporas. Isso vai passar. A internet esquece rápido. Renato soltou uma risada incrédula. Você é burro ou só está se fazendo? Isso aqui não vai desaparecer. Sua imagem está destruída. Grandes marcas estão rompendo laços com a empresa. Você precisa se retratar. Rafael cruzou os braços. Retratar? Isso só vai piorar. Se eu me desculpar agora, vão achar que estou admitindo culpa. Renato respirou fundo. Então espera para ver onde isso vai parar. Porque se continuar assim, você não vai ter empresa nenhuma para comandar. E saiu da sala, batendo a porta. Pela primeira vez, Rafael começou a sentir um leve desconforto no peito. Será que as coisas estavam realmente fugindo do controle? No hospital, Camila se sentava na beira da cama, olhando para a bolsa pequena ao seu lado. As enfermeiras haviam sido gentis, ajudando-a a organizar algumas roupas doadas. Seu filho ainda ficaria alguns dias na incubadora, mas ela já estava liberada para ir embora. O problema era, para onde? O peso da realidade a atingiu como um soco no estômago. Ela não tinha mais casa, não tinha dinheiro, não tinha família por perto. Camila respirou fundo, sentindo o peito apertar. A porta do quarto se abriu e André entrou, segurando um copo de café. Está pronta? Ele perguntou, oferecendo-lhe a bebida. Ela pegou o copo, sentindo o calor reconfortante. Eu não sei. Para onde eu vou? André hesitou por um instante, coçando a nuca. Olha, sei que pode parecer estranho, mas minha irmã tem um quarto sobrando. Você pode ficar lá até se estabilizar. Camila arregalou os olhos. Não quero incomodar. Não é incômodo. Ela trabalha o dia inteiro e quase não fica em casa. Além disso, você precisa de um lugar para ficar. Camila mordeu o lábio. Ela confiava em André. Até agora, ele tinha sido a única pessoa que estendeu a mão sem pedir nada em troca. Mas e se um dia ele mudasse? E se, no fundo, ele também esperasse algo dela? André pareceu perceber sua hesitação. Você não precisa aceitar agora. Pense nisso. Camila olhou para a sacola de roupas surradas ao seu lado. Ela realmente tinha escolha? Depois de alguns segundos, soltou um suspiro cansado. Tudo bem. André sorriu. Ótimo. Vou chamar o carro. O trajeto até a casa da irmã de André foi silencioso. Camila olhava pela janela do carro, vendo a cidade passar. As ruas pareciam as mesmas, mas sua vida tinha mudado completamente.
Poucos dias atrás, ela tinha uma casa luxuosa, um marido influente, estabilidade. Agora, era uma mulher sem teto, sem nada além do filho que ainda lutava pela vida no hospital. Ela se sentiu pequena, indefesa. André quebrou o silêncio. Eu sei que não é fácil, mas você vai superar isso. Camila virou o rosto para ele, surpresa. Como pode ter tanta certeza? Ele sorriu de leve. Porque já vi gente se reerguer de situações piores. Ela abaixou o olhar, absorvendo aquelas palavras. O carro parou em frente a um prédio simples, mas bem cuidado. Chegamos, André disse. Camila respirou fundo. Era o começo de uma nova fase. A porta do apartamento se abriu e uma mulher alta e de cabelos cacheados sorriu ao ver os dois. Então você é a famosa Camila, disse a irmã de André, estendendo a mão. Sou Bianca. Camila apertou a mão dela sem graça. Muito obrigada por me deixar ficar aqui. Bianca balançou a cabeça. Sem essa. Aqui ninguém passa aperto sozinho. O alívio tomou conta de Camila. Ela esperava olhares desconfiados, perguntas invasivas. Mas Bianca a recebeu como se fosse parte da família. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. O quarto de hóspedes tinha uma cama simples, mas limpa. Camila sentou-se no colchão e respirou fundo. Estava longe de ser o que um dia teve. Mas, pela primeira vez em dias, sentiu que poderia recomeçar. E isso era tudo que importava. O som das buzinas e das conversas animadas preenchia a feira livre. Camila sentia o vento quente bater contra o rosto enquanto ajeitava as frutas na banca de André. O cheiro fresco de laranjas e maçãs misturava-se ao aroma de café vindo de um carrinho ambulante logo ao lado. Era sua primeira manhã de trabalho ali. Depois de tudo que passou nos últimos dias, estava ali, de pé, tentando recomeçar. O avental azul parecia pesado sobre seus ombros, não pelo tecido, mas pelo significado. Ela, que um dia circulava pelos restaurantes mais caros da cidade ao lado de Rafael, agora vendia frutas em uma banca de feira. E tudo bem, não havia tempo para orgulho. Ela tinha um filho no hospital lutando pela vida, e isso era tudo que importava. André se aproximou, trazendo uma caixa com mais mercadorias. Como está indo? Camila sorriu de leve. Melhor do que imaginei. Ele abriu um sorriso satisfeito. Eu sabia que você daria conta. Ela se ajeitou e respirou fundo, pronta para mais um cliente. Mas então, ouviu uma voz que gelou seu sangue. Meu Deus! Camila? Seu corpo travou. Ela conhecia aquele tom. Virando-se lentamente, viu uma mulher loira de óculos escuros e salto alto olhando para ela como se fosse um animal exótico no zoológico. Era Natália, uma antiga amiga da época em que ainda era casada com Rafael. E ao lado dela, duas outras socialites já seguravam risadinhas. Eu não acredito! Natália tirou os óculos e sorriu de maneira venenosa. Então é verdade o que estão dizendo por aí? Você virou feirante? Camila sentiu um nó na garganta, mas não demonstrou fraqueza. Estou trabalhando. E você, ainda sustentada pelo dinheiro do marido? As amigas de Natália arregalaram os olhos. Ela riu, claramente desconcertada. Meu amor, pelo menos tenho um marido. Já você, bom, foi chutada na rua igual um cachorro. As palavras foram um soco no peito. André, que até então apenas observava, deu um passo à frente. Se não vai comprar nada, pode sair. A gente trabalha aqui. Natália revirou os olhos. Nossa, que rude. Só estou tentando entender como alguém como ela caiu tão baixo. Camila sentiu a humilhação queimando dentro dela. Mas então, algo dentro de si mudou. Ela não era mais aquela mulher frágil, abandonada na chuva. Levantando o queixo, encarou Natália com firmeza. Sabe qual é a diferença entre nós, Natália? Você tem medo de perder tudo e acabar como eu, mas eu já perdi tudo e estou aqui, em pé. Você não duraria um dia fora da sua bolha. A feirante ao lado, que escutava tudo, soltou uma risada curta.
Alguns clientes ao redor começaram a prestar atenção. Natália ficou vermelha. Vamos, meninas, já perdemos tempo demais aqui. Ela saiu pisando duro, mas não sem antes lançar um olhar venenoso para Camila. Quando ela desapareceu entre as barracas, Camila soltou um suspiro. André cruzou os braços e sorriu. Nada mal. Camila riu. Pela primeira vez, sentiu orgulho de si mesma. Os dias seguintes foram duros, mas Camila não recuou. Ela aprendeu a lidar com os clientes, a negociar preços, a carregar caixas pesadas. Cada gota de suor era um tijolo na reconstrução de sua vida. Bianca, a irmã de André, a ajudava com roupas e conselhos. Aos poucos, Camila se sentia parte daquela nova realidade. E então, o inesperado aconteceu. Uma jovem abordou Camila na feira com o celular na mão. Você é a Camila Moura? A ex do Rafael? O coração de Camila disparou. Sim. A garota sorriu empolgada. Você é incrível. Eu vi o vídeo do seu abandono e fiquei indignada. Mas agora, te vendo aqui, batalhando, acho que você é um exemplo de superação. Camila ficou sem palavras. Obrigada. A jovem tirou uma selfie com ela e postou nas redes sociais. Ela não se vitimizou, ela se reergueu. Camila Moura é inspiração. A postagem viralizou. Em poucas horas, milhares de pessoas compartilharam a foto, exaltando a força de Camila. E enquanto isso, Rafael via seu nome afundar ainda mais. No escritório de Rafael, a tensão era palpável. O telefone tocava sem parar. Seus advogados tentavam minimizar os danos, mas era impossível. A nova postagem sobre Camila gerou uma onda de apoio massivo a ela e um boicote gigantesco contra ele. Os clientes começaram a cancelar contratos. Parceiros de negócios se afastavam. Rafael rosnou, jogando um copo contra a parede. Isso não pode estar acontecendo. Renato entrou na sala, impaciente. Está acontecendo. E agora não é só um escândalo. Você virou um exemplo do que não ser. Ele jogou um tablet sobre a mesa. Na tela, uma nova reportagem. Camila Moura, abandonada mas não vencida. A mulher que superou Rafael Moura. Rafael apertou os punhos. Aquilo era uma humilhação. Ele precisava reverter essa situação. E rápido. Mas como? O escritório de Rafael estava um verdadeiro caos. Papéis amassados, copos de café vazios e celulares tocando sem parar. O que antes era um império sólido, agora parecia uma torre prestes a desmoronar. Ele estava de pé, com os punhos cerrados, olhando para a tela do computador. A cada atualização, as manchetes ficavam piores. Rafael Moura sofre boicote e perde investidores. Multinacional rompe contrato com empresário acusado de abandono. Camila Moura se torna símbolo de superação. Rafael passou a mão pelos cabelos, bufando de raiva. Essa merda não pode estar acontecendo. Renato entrou na sala sem bater. Você viu o e-mail? Rafael o encarou, os olhos vermelhos de insônia. Que e-mail? Renato jogou um tablet sobre a mesa. A MJ Incorporadora rompeu o contrato. E não só eles. A Horizon Tech também está se afastando. Rafael pegou o tablet e leu a mensagem. Prezamos pela ética e responsabilidade social em todas as nossas parcerias. Diante dos recentes acontecimentos envolvendo o senhor Rafael Moura, decidimos encerrar nossas relações comerciais. Seu coração disparou. A MJ Incorporadora era um de seus principais investidores. Sem eles, parte dos seus projetos ficaria comprometida. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, esfregando as têmporas. Renato cruzou os braços. Você ainda acha que isso vai passar? Rafael jogou o tablet no sofá com força. Droga, eu preciso reverter isso. Renato soltou uma risada sarcástica. Boa sorte com isso, porque a internet já escolheu o lado dela. Ele virou-se para sair, mas antes de alcançar a porta, olhou por cima do ombro. Ah, e mais uma coisa. Camila acabou de receber uma proposta para uma entrevista exclusiva. O sangue de Rafael gelou. O quê? Renato sorriu.
Se ela aceitar, você pode esquecer qualquer chance de limpar sua imagem. Rafael sentiu um nó no estômago. Agora, a guerra não era apenas contra as redes sociais, era contra Camila. Camila estava sentada no sofá da casa de Bianca, segurando o celular com as mãos trêmulas. Na tela, um e-mail formal de uma das maiores emissoras do país. Olá, Camila. Somos da equipe do programa Voz da Verdade. Estamos acompanhando sua história e gostaríamos de oferecer um espaço para que você compartilhe sua versão dos acontecimentos. Acreditamos que sua experiência pode inspirar muitas pessoas. Caso tenha interesse, entre em contato. Ela leu a mensagem 3 vezes, sem saber como reagir. Bianca sentou-se ao lado dela. Você vai aceitar? Camila hesitou. Eu não sei. Bianca cruzou os braços. Você tem noção do que isso significa? É a sua chance de mostrar quem você realmente é. Camila mordeu o lábio inferior. Eu não sei se estou pronta para isso. André entrou na sala, trazendo uma sacola com frutas frescas. O que está acontecendo? Bianca pegou o celular e o entregou para ele. Camila foi convidada para uma entrevista na TV. André ergueu as sobrancelhas. Isso é grande, Camila suspirou. E se for um erro? E se eles distorcerem tudo? André sentou-se ao lado dela. E se for a sua chance de mostrar para o mundo que você não é só a ex-esposa do Rafael, mas uma mulher forte que está recomeçando? Ela encarou o celular por mais alguns segundos, sentindo um frio na barriga. Talvez essa fosse a oportunidade de mudar tudo. No apartamento de Rafael, o clima era tenso. Ele andava de um lado para o outro, o celular preso entre os dedos. Ele precisava impedir essa entrevista. Pegou o telefone e ligou para um dos seus advogados. Eu posso processá-la se ela aceitar essa entrevista? O advogado suspirou do outro lado da linha. Você pode tentar, mas isso só vai piorar sua imagem. Vai parecer que está tentando silenciá-la. Rafael apertou a mandíbula. Então o que eu faço? Convencer ela a não aceitar. Ele bufou. Convencer Camila. Depois de tudo o que fez, talvez fosse tarde demais, mas ele não podia perder essa batalha. Não agora. O estúdio estava iluminado com uma luz suave, criando uma atmosfera acolhedora, mas o peso da ocasião pairava no ar. Camila estava sentada no sofá de couro bege, suas mãos repousando sobre o colo. Mesmo com a maquiagem discreta e o cabelo arrumado pela equipe do programa, o nervosismo era evidente. Ela nunca havia estado diante de câmeras daquele jeito. Nunca imaginou que um dia sua história seria contada para milhões de pessoas. A apresentadora, uma mulher elegante e de voz suave, sorriu para ela. Camila, primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje. Camila respirou fundo e assentiu. Obrigada pelo convite. Sua história viralizou nas últimas semanas e o público quer ouvir de você o que realmente aconteceu. Você está pronta para contar? Camila engoliu em seco. A câmera se aproximou um pouco mais de seu rosto. Sim. A entrevista começou com perguntas simples. Como era sua vida antes de Rafael? Como eles se conheceram? Camila respondeu tudo com honestidade, mas foi quando a apresentadora entrou no ponto principal que a atmosfera mudou. Então, chegou o momento em que você foi expulsa de casa. Pode nos contar como foi? O estômago de Camila revirou. Ela respirou fundo antes de responder. Eu estava grávida de 7 meses. Rafael me levou para jantar naquela noite. Pensei que seria um momento especial, um tempo para nós dois. Mas no caminho de volta, percebi que ele estava diferente. Frio, distante. A apresentadora assentiu, incentivando-a a continuar. Ele parou o carro no meio da rua e me mandou descer, sem explicações. Só disse que não queria mais aquilo. O público no estúdio ficou em silêncio absoluto. Como você se sentiu naquele momento? A apresentadora perguntou. Camila piscou, sentindo as lágrimas se formando, mas manteve a voz firme. No começo não entendi. Achei que fosse um surto temporário, mas quando percebi que ele não voltaria, me senti descartada, como se minha vida não tivesse valor,
como se o filho que estava dentro de mim não significasse nada para ele. A apresentadora segurou sua mão em um gesto de empatia. E então surgiu um vídeo daquele momento. Você sabia que estava sendo filmada? Camila balançou a cabeça. Não, só percebi dias depois, quando acordei no hospital e vi a repercussão. E como foi para você ver aquele vídeo viralizar? Ela suspirou. No começo, fiquei assustada, não queria ser definida por aquele momento. Mas depois, percebi que ele mostrava a verdade. Eu fui abandonada, mas eu não ia ser vítima daquilo para sempre. A plateia começou a aplaudir e Camila sentiu um nó na garganta. A apresentadora sorriu. Você acredita que Rafael se arrependeu do que fez? Camila pensou por um momento. Eu não sei se ele se arrependeu, mas sei que se tivesse a chance, ele faria tudo de novo. O estúdio explodiu em mais aplausos. Enquanto Camila falava, Rafael assistia à entrevista de seu apartamento. A cada palavra dela, seu rosto ficava mais vermelho. Ele apertava o copo de uísque nas mãos, o maxilar travado. Essa desgraçada! O celular vibrou na mesa de centro. Ele pegou o aparelho, esperando ser uma mensagem de Renato, dizendo que a situação estava sob controle. Mas não era. Era um e-mail de outro patrocinador. Diante das recentes polêmicas, optamos por encerrar qualquer relação comercial com o Sr. Rafael Moura. Ele jogou o celular contra a parede, gritando de raiva. Não importava o que fizesse, Camila estava ganhando e ele estava afundando. Enquanto a entrevista ia ao ar, as redes sociais ferviam. Camila é um exemplo de força, se reerguendo mesmo depois de tudo. Rafael Moura merece perder tudo o que tem. Essa mulher é uma inspiração. A justiça pode falhar, mas o povo não. O nome de Rafael Moura despencou no mercado. Empresas começaram a evitar qualquer ligação com ele. Enquanto isso, Camila se tornava um símbolo de superação. Depois da entrevista, Camila estava saindo dos estúdios quando um homem elegante de terno se aproximou. Camila Moura? Ela se virou, um pouco apreensiva. Sim, ele sorriu e estendeu a mão. Meu nome é Henrique. Trabalho em uma rede de supermercados e assistimos sua entrevista. Gostaria de conversar sobre uma oportunidade. Ela franziu a testa. Oportunidade? Precisamos de uma nova gerente para um de nossos mercados. Alguém que tenha força, garra e que saiba se reerguer mesmo diante das dificuldades. Camila ficou sem palavras. Você está me oferecendo um emprego? Henrique sorriu. Não apenas um emprego, uma nova chance. Ela sentiu o coração acelerar. Seria aquele o próximo passo para sua nova vida? Camila segurava o cartão de visita em suas mãos, lendo e relendo o nome gravado em letras douradas. Henrique Vasconcelos, diretor de operações. O convite para trabalhar em uma empresa de alimentos naturais parecia bom demais para ser verdade. Naquela manhã, sentada na pequena mesa da cozinha do apartamento de Bianca, ela ainda tentava digerir tudo. E então, vai aceitar? André perguntou, recostado no balcão. Ela suspirou. Parece um sonho. Mas e se eu não estiver pronta? Faz anos que não trabalho com algo assim. André cruzou os braços e sorriu. Você acha que alguém nasce pronto? Bianca, que tomava café ao lado deles, concordou. Eu concordo com o André. Você não pode deixar essa chance escapar. Camila mordeu o lábio inferior pensativa. E o meu bebê? Ele ainda está na UTI. André se aproximou, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado dela. Você vai visitar ele todos os dias, certo? E se esse emprego te ajudar a dar a ele uma vida melhor? As palavras dele atingiram Camila em cheio. Ele tinha razão. Ela não podia passar a vida se escondendo. Respirando fundo, pegou o celular e discou o número. Olá, Henrique. Eu aceito a proposta. O prédio da Green Life Alimentos Naturais era moderno, com grandes janelas de vidro e um design sustentável. Camila entrou sentindo um misto de ansiedade e empolgação. Na recepção, uma mulher simpática sorriu para ela. Você deve ser a Camila Moura. O senhor Henrique está te esperando. Ela assentiu, seguindo a recepcionista pelo corredor.
Ao entrar na sala de reuniões, Henrique a cumprimentou com um sorriso. Bem-vinda à equipe, Camila. Ela respirou fundo e retribuiu o sorriso. Obrigada pela oportunidade. Ele lhe entregou uma pasta com detalhes sobre o cargo. Queremos que você comece como supervisora. Seu histórico de determinação e superação faz de você a pessoa perfeita para essa posição. Camila arregalou os olhos. Supervisora? Henrique assentiu. Sabemos que você tem potencial para crescer ainda mais. Ela segurou a pasta com força, tentando conter a emoção. Ela tinha um emprego de verdade, uma nova chance. Seu recomeço estava acontecendo. Após o expediente, Camila pegou um ônibus até o hospital. Quando chegou à UTI neonatal, encontrou André já sentado ao lado da incubadora, observando o bebê. Ela sorriu ao vê-lo ali. Você chegou antes de mim. Ele olhou para ela e sorriu. Eu queria ver como ele estava. Camila sentou-se ao lado dele e observou o filho. Ele parecia mais forte, seus bracinhos pequenos se moviam com mais energia. Ele está crescendo, ela murmurou emocionada. André olhou para ela por um momento com um brilho nos olhos. Você também. Camila sentiu o rosto esquentar. Por um momento, um silêncio confortável se instalou entre eles. Ela nunca havia pensado em André de outra forma, além de um amigo. Mas naquele instante, algo diferente passou por sua mente. Algo novo. Algo que ela não estava pronta para admitir ainda. O reflexo no espelho era diferente do que Camila se lembrava. Os cabelos estavam mais curtos, com um corte moderno que realçava seu rosto. A cor, antes sem vida, agora tinha um brilho saudável. Sua pele, antes pálida pelo estresse, parecia mais viva. Mas a maior mudança estava nos olhos. Antes, carregavam medo e insegurança. Agora, havia algo novo ali. Força. Bianca, de braços cruzados atrás dela, sorriu satisfeita. Agora sim, essa é a Camila que eu queria ver. Camila virou-se para ela, ainda se acostumando com a nova imagem. Eu nem me reconheço. É esse o ponto. Bianca riu. Essa é a nova você. Camila passou as mãos pelos cabelos, sentindo a textura macia. É estranho, mas gosto disso. Bianca deu um passo à frente e segurou seus ombros. Não é só o cabelo, Camila. Você está mais confiante. Você é mais forte agora. Ela assentiu, absorvendo aquelas palavras. Não era apenas uma mudança de visual, era uma mudança de vida. E ela estava pronta para isso. Rafael olhava para o celular, hesitante. Havia passado semanas ignorando a situação, achando que tudo iria se resolver sozinho. Mas não resolveu. Sua empresa estava despencando. Seu nome estava queimado no mercado. E enquanto isso, Camila se tornava cada vez mais querida pelo público. Ele precisava reverter isso. Precisava retomar o controle. Respirando fundo, abriu a lista de contatos e encontrou o nome dela. Camila, seu dedo, pairou sobre o botão de chamada. Depois de alguns segundos, pressionou. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Nada. Ela não atendeu. Rafael apertou os lábios. Tentou mais uma vez. Caixa postal. Ele jogou o celular na mesa, irritado. Droga! Ela o estava ignorando. Isso nunca tinha acontecido antes, e ele odiava perder. Enquanto Rafael surtava do outro lado da cidade, Camila seguia com sua nova rotina. No trabalho, ela estava se destacando. Sua supervisão na empresa de alimentos naturais vinha chamando a atenção de Henrique e dos outros diretores. Você tem um talento natural para lidar com pessoas, Henrique comentou enquanto caminhavam pelos corredores da empresa. Camila sorriu. Acho que gosto do que faço. Isso é visível e é por isso que quero te oferecer algo. Ela parou de andar. Algo? Henrique sorriu. Quero que você participe de um projeto de expansão da empresa. Um cargo de gerência. Camila sentiu o coração disparar. Você está falando sério? Você tem potencial, Camila. Sei que pode ir longe. Ela ficou sem palavras.
Pouco tempo atrás, estava sozinha, abandonada na chuva. Agora, estava sendo reconhecida pelo seu trabalho. Isso era mais do que um recomeço. Era a prova de que ela estava vencendo. E Rafael? Ele era passado. O telefone de Rafael tocava sem parar. Ele ignorava a maioria das ligações, mas dessa vez o número piscando na tela exigia sua atenção. Era Renato. Respirando fundo, atendeu. O que foi agora? Do outro lado da linha, a voz do sócio veio carregada de irritação. Rafael, temos um problema. Um problema sério. Rafael esfregou as têmporas. Ah, do que você está falando? O escândalo do seu abandono já foi ruim o suficiente, mas agora descobriram irregularidades financeiras na empresa. O coração de Rafael disparou. O quê? Você acha que ninguém ia investigar depois da sua exposição? Jornais financeiros estão levantando dados sobre transações suspeitas da empresa. Isso é um exagero. Nós sempre fizemos ajustes contábeis. Ajustes que agora estão parecendo fraude. Renato rebateu. Você tem noção do que isso significa? Rafael fechou os olhos por um momento. As coisas estavam indo rápido demais. Ele já estava lidando com a pior crise de imagem da sua vida. E agora isso. O que podemos fazer? Perguntou, tentando manter a calma. Precisamos agir rápido. Os investidores estão surtando. Se você não limpar essa bagunça, a empresa pode quebrar. Rafael se levantou e começou a andar pelo escritório. Ele não podia perder tudo. Mas pela primeira vez, sentiu que o controle deslizava pelos seus dedos. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao prédio da empresa e percebeu que algo estava diferente. Funcionários cochichavam nos corredores, olhares furtivos seguiam cada um de seus passos. Ao entrar na sala de reuniões, viu Renato e outros 2 sócios esperando por ele. Os rostos sérios. Rafael, precisamos conversar. Ele fechou a porta atrás de si e cruzou os braços. Sobre o quê? Renato foi direto ao ponto. Nós vamos nos afastar da empresa. Rafael riu, incrédulo. Como assim, se afastar? Sua imagem está queimada. E agora, com o escândalo financeiro, manter nosso nome atrelado a você seria um suicídio corporativo. Rafael bateu a mão na mesa. Vocês vão me abandonar? Estamos saindo antes que tudo afunde. Ele olhou para os outros sócios. Vocês concordam com isso? Os 2 trocaram olhares rápidos, mas um deles falou. Rafael, você trouxe isso para si mesmo. Nós temos famílias, carreiras. Não podemos ir para o buraco junto com você. Rafael sentiu um gosto amargo na boca. Eles estavam pulando fora do barco e o estavam deixando sozinho para lidar com o naufrágio. No mesmo dia, manchetes começaram a circular. Fraude na investimentos, documentos apontam irregularidades. Justiça pode abrir investigação contra Rafael Moura. Ex-sócios de Moura Investimentos se afastam após denúncias. Rafael sentia seu mundo desmoronar. Ele tentava ligar para contatos influentes, para advogados, para quem quer que pudesse ajudá-lo a conter a crise. Mas ninguém queria se envolver. O telefone tocou mais uma vez. Era seu advogado. Rafael, as coisas estão ruins. Se isso se confirmar, você pode ser indiciado. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso das palavras. Indiciado. Isso nunca tinha passado por sua cabeça. Agora, não era só sua reputação que estava em jogo, era sua liberdade. E dessa vez, ele não tinha como fugir. O sol já começava a se pôr quando Camila fechou a última planilha do dia. O trabalho na Green Life Alimentos Naturais estava sendo mais intenso do que imaginava, mas ao mesmo tempo trazia uma sensação que há muito tempo ela não sentia: realização. Largar a posição de ex-esposa de um milionário para começar do zero parecia assustador no início, mas agora ela percebia o quanto aquilo estava lhe fazendo bem. Pela primeira vez em anos, ela sentia que tinha controle sobre a própria vida. Ela se espreguiçou e pegou o celular. Uma notificação chamou sua atenção. Mensagem de André. André: Ei,
Já saiu do trabalho? Camila sorriu de leve e respondeu. Camila: sim, estou indo para casa. André: passa na feira antes? Ela hesitou por um momento. Desde que Rafael tentou entrar em contato dias atrás, sua mente estava dividida entre o medo do passado e a empolgação pelo futuro. E uma parte desse futuro incluía André. Camila: estou indo. Ela pegou a bolsa e saiu do prédio, sentindo uma brisa morna soprar contra seu rosto. A feira estava movimentada como sempre. O cheiro de frutas frescas e especiarias pairava no ar, misturado ao burburinho das pessoas negociando preços e escolhendo os melhores produtos. Camila caminhou entre as barracas até encontrar André, que estava terminando de organizar algumas caixas de laranja. Ele a viu de longe e sorriu. Ei, você veio. Você pediu, né? Camila brincou, apoiando-se no balcão da barraca. André secou as mãos no avental e cruzou os braços. Como foi o dia no trabalho? Cansativo, mas produtivo. Henrique falou sobre uma possível promoção. André ergueu as sobrancelhas. Sério? Isso é incrível, Camila. Ela deu de ombros. Ainda não é certo, mas é bom sentir que estão reconhecendo o meu esforço. Você merece, ele disse sem hesitar. Camila ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. André sempre acreditou nela desde o começo. Antes que pudesse responder, ele pegou uma maçã da barraca e entregou a ela. Para repor as energias, Camila pegou a fruta, sentindo o toque acidental dos dedos de André contra os seus. Um arrepio subiu por sua espinha. Ela olhou para ele e percebeu algo diferente. Algo que talvez sempre estivesse ali, mas que agora parecia impossível de ignorar. André era um homem incrível, gentil, atencioso, sempre ao seu lado. E ela estava começando a sentir algo por ele. Ela desviou o olhar, mordendo a maçã para disfarçar o nervosismo. André, por outro lado, pareceu não perceber a mudança no ar. Ah, quase esqueci. O quê? No próximo sábado vai ter um evento comunitário aqui no bairro. Vamos distribuir cestas básicas e organizar um dia especial para crianças carentes. Camila sorriu. Isso é incrível, André. Ele assentiu, parecendo hesitante. Então, eu queria saber se você gostaria de ir comigo. Ela piscou, surpresa. Com você? É, como minha acompanhante. Camila sentiu o coração disparar. Era apenas um evento comunitário, certo? Certo? Mas pela forma como André a olhava, ela sabia que não era apenas isso. Ela respirou fundo e sorriu. Eu adoraria. Nos dias seguintes, Camila percebeu algo diferente nela mesma. Ela estava ansiosa, não ansiosa de um jeito ruim, como quando Rafael a fazia sentir-se pequena e insegura. Era um tipo de ansiedade leve, animada, e isso a assustava. Ela passou anos acreditando que nunca mais confiaria em um homem. Mas André, ele era diferente. Na manhã do evento, Bianca entrou no quarto dela com uma xícara de café e um sorriso malicioso. Então, pronta para o seu encontro? Camila revirou os olhos. Não é um encontro. Bianca cruzou os braços. Então por que você trocou de roupa 3 vezes? Camila abriu a boca para responder, mas desistiu. Bianca riu. Você gosta dele? Camila hesitou. Eu não sei. Bianca sentou-se na beira da cama. Olha, eu entendo que você tenha medo, mas André não é o Rafael. Camila suspirou. Eu sei, mas e se eu não estiver pronta? Bianca segurou sua mão. Então vá no seu tempo, mas não fuja disso. Camila respirou fundo. Talvez Bianca estivesse certa. Ela pegou um vestido simples e confortável e terminou de se arrumar. Era só um evento, nada demais. O local estava cheio de voluntários distribuindo comida, brinquedos e roupas. Crianças corriam animadas, enquanto as famílias pegavam as cestas básicas com gratidão nos olhos. Camila ficou encantada com a energia do lugar. André apareceu ao lado dela, segurando 2 caixas de alimentos. Você pode me ajudar com isso? Ela sorriu. Claro. Os dois passaram o dia lado a lado,
organizando os alimentos, ajudando as crianças e conversando com as famílias. Camila se sentia leve, feliz. E então, aconteceu. Enquanto ajudava uma garotinha a carregar uma sacola de frutas, Camila tropeçou em uma pedra solta. Antes que pudesse cair, André a segurou pela cintura. Ela ficou imóvel por um momento, sentindo o calor das mãos dele contra seu corpo. Os olhos de André encontraram os dela. O mundo ao redor pareceu desacelerar. Camila sentiu o coração disparar. Ela nunca tinha se sentido assim antes. E naquele instante, percebeu a verdade. Ela estava se apaixonando por André. O telefone de Rafael tocava sem parar, mas ele não atendia. Sentado em seu apartamento, agora muito menos luxuoso do que antes, ele olhava fixamente para a tela do celular. Nos últimos dias, sua vida virou um inferno. Ex-esposa se torna inspiração enquanto ele afunda. Ele apertou os punhos. Tudo isso por causa dela. Desde que Camila apareceu na TV contando sua versão, as coisas só pioraram. Sua empresa estava à beira da falência. Os sócios o abandonaram. Investidores o tratavam como uma praga. E agora, ele estava sozinho. Pegou o celular e entrou na rede social Camila Moura. 1 milhão de seguidores. Ela estava crescendo, recebendo apoio massivo do público. Enquanto ele era cancelado, ela era exaltada como um exemplo de superação. Isso o irritava. Mas então teve uma ideia. Se Camila estava sendo tratada como uma heroína, por que não se aproveitar disso? Ele ainda tinha uma carta na manga, o filho deles. Na manhã seguinte, Camila estava saindo do hospital, depois de mais uma visita ao seu bebê, quando ouviu seu nome ser chamado. Ela se virou e sentiu o sangue gelar. Rafael. Ele estava ali, de pé, ao lado de um carro preto, vestindo um terno menos elegante do que os que costumava usar. Seu rosto estava cansado, com olheiras fundas. Camila apertou a alça da bolsa. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu, como se nada tivesse acontecido. Eu só queria conversar. Ela cruzou os braços. Não temos nada para conversar. Camila, por favor. Ela odiava quando ele usava aquele tom falso, como se realmente se importasse. Mas por curiosidade esperou. Rafael suspirou. Eu sei que cometi erros e sei que as pessoas estão me julgando. As pessoas não estão te julgando, Rafael. Elas estão vendo quem você realmente é. Ele ignorou a provocação. Eu quero ver nosso filho. Camila piscou, incrédula. O quê? Eu sou o pai dele, Camila. Tenho direito de estar na vida dele. Ela riu, mas sem humor. Você me abandonou grávida no meio da rua. Agora quer pagar de pai presente? Ele apertou os lábios. Eu só quero uma chance de consertar as coisas. Camila estreitou os olhos. Não, você só quer limpar sua imagem. Ele abriu a boca para responder, mas ela ergueu a mão, interrompendo-o. Você nunca se importou com esse bebê. E agora que sua reputação está em ruínas, quer usá-lo como estratégia? Você não vai manipular meu filho como manipulou a mim. Rafael ficou vermelho de raiva. Você não pode me impedir de ver meu próprio filho. Ah, posso sim, e vou. Ela se virou para ir embora. Você não pode me apagar da vida dele, Camila. Ela parou por um segundo e olhou para ele por cima do ombro. Você fez isso sozinho quando me deixou naquela rua e saiu sem olhar para trás. Minutos depois, Camila ainda sentia o coração acelerado. Ela pegou o celular e fez algo que não costumava fazer. Postou um desabafo. Ser pai não é aparecer quando convém. Ser pai é estar presente, amar, cuidar. Meu filho merece um exemplo de homem forte e honrado, e eu prometo que ele terá isso. Em questão de minutos, sua postagem explodiu. Isso mesmo, Camila. Não deixe esse lixo se aproveitar do seu bebê. Ser pai é muito mais do que um sobrenome na certidão. Ela está mostrando o que é ser mãe de verdade. Enquanto isso, Rafael assistia tudo de longe, sentindo o desespero crescer. Sua última tentativa de limpar sua imagem falhou. E mais uma vez, Camila saiu por cima.
O barulho das teclas do computador ecoava pela pequena sala da Green Life Alimentos Naturais. Camila estava concentrada nos números, revisando o relatório de vendas da semana. Ela não era mais a mulher frágil e perdida que havia sido abandonada na rua. Agora tinha um emprego, estabilidade e, o mais importante, um propósito. Mas ainda havia um problema pendente. Ela não podia continuar morando com Bianca para sempre. Pegando um papel e caneta, começou a anotar mentalmente seus gastos e os valores que conseguia economizar. Seu salário na Green Life era bom, mas ainda levaria um tempo até conseguir alugar um lugar só para ela e seu filho. Suspirou. Pensando alto de novo, a voz de Henrique a trouxe de volta à realidade. O chefe entrou na sala com um café nas mãos e um olhar divertido. Mais ou menos, ela sorriu. Quer dividir a preocupação? Ela hesitou, mas acabou soltando. Estou tentando economizar para conseguir um apartamento. Henrique assentiu. Isso é ótimo. Você merece um espaço seu. Camila concordou. Só não sei se vou conseguir rápido o suficiente. Henrique a observou por um instante antes de responder. Se precisar de recomendação para imobiliárias, conheço algumas boas. Camila sorriu. Obrigada, Henrique. Ela sabia que daria um jeito. Tinha que dar. No fim do expediente, Camila passou no hospital para ver o bebê. Ele estava cada vez mais forte, respondendo bem aos tratamentos. Cada vez que via seu filho, sentia uma mistura de felicidade e medo. Ela precisava construir um mundo seguro para ele. E então, um pensamento veio à sua mente. E se André fizesse parte desse mundo? O coração apertou. Ela confiava em André. Ele sempre esteve ao seu lado. Mas confiar completamente em um homem de novo, isso ainda a assustava. E se, em algum momento, ele também a abandonasse? O medo de reviver tudo o que passou com Rafael ainda a assombrava. Naquela noite, deitada na cama do apartamento de Bianca, Camila encarava o teto. Seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Mensagem de André. Como foi o dia? Ela sorriu e respondeu. Cansativo, mas bom. E o seu? André. Tranquilo, fechamos cedo hoje. Houve uma pequena pausa antes da próxima mensagem chegar. Quer sair para tomar um café amanhã? Camila hesitou. Ela gostava de André. Ele a fazia rir, a fazia se sentir segura, mas sair com ele sozinha era um passo grande. Mas talvez fosse hora de enfrentar o medo. Ela respirou fundo e digitou a resposta. Camila. Claro, amanhã depois do trabalho. André. Perfeito. Te pego às 18 horas. Ela sorriu. Talvez fosse hora de abrir uma nova porta. No dia seguinte, após o expediente, André a esperava na porta da empresa. Ele sorriu ao vê-la e abriu a porta do carro. Pronta? Sim, o café que escolheram era pequeno e aconchegante, com luzes amarelas suaves e aroma de pão recém-saído do forno. Eles pediram seus cafés e sentaram-se em uma mesa próxima à janela. Então, André começou mexendo o café. Você parece preocupada ultimamente. Camila sorriu, sem saber se deveria negar, mas André a conhecia bem demais. Estou tentando economizar para sair da casa da Bianca. Ela confessou. André assentiu. Faz sentido, você quer seu próprio espaço. Sim, mas também tem outra coisa. Ela hesitou. André olhou para ela com paciência. Pode falar, Camila. Ela suspirou. Tenho medo. André franziu a testa. Medo de quê? Ela desviou o olhar para a xícara. Medo de confiar, medo de me envolver e acontecer tudo de novo. André ficou em silêncio por um momento. Eu entendo, ele disse enfim. Camila o encarou surpresa. Ele sorriu levemente. Eu também tenho medo. Ela arqueou uma sobrancelha. Você? André assentiu. Sim, já fui machucado antes. Não como você, claro, mas fui deixado de lado. Isso nos ensina a levantar barreiras. Camila abaixou a cabeça. Como você lidou com isso? No começo me fechei, mas depois percebi que nem todo mundo vai me machucar. Só porque alguém foi ruim, não significa que todo mundo será. Ela mordeu o lábio inferior, absorvendo as palavras.
Você merece ser feliz de novo, Camila. Mas só você pode decidir quando estiver pronta. Ela sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, alguém não a pressionava, apenas a compreendia. E isso fez toda a diferença. O apartamento de Rafael, antes símbolo de luxo e sucesso, agora parecia um espaço vazio e sem vida. As persianas estavam fechadas, garrafas vazias se acumulavam na mesa de centro, e o silêncio era cortado apenas pelo som irritante das notificações em seu celular. Ele sabia que eram más notícias. Com um suspiro pesado, destravou a tela e encarou as mensagens de seu advogado. A Horizon Tech encerrou oficialmente o contrato com sua empresa. O Conselho de Administração está considerando te remover completamente do quadro de diretores. Sua conta bancária principal foi bloqueada temporariamente devido às investigações. Rafael passou a mão pelo rosto, sentindo a tensão crescer em seus ombros. Ele estava afundando. E pela primeira vez, começou a aceitar o que antes se recusava a ver. Camila venceu. Ele ainda tentou lutar. Pegou o telefone e ligou para antigos contatos do mercado. Pessoas que antes o elogiavam, bajulavam, diziam que fariam qualquer coisa por ele. Sinto muito, Rafael, mas preciso manter distância dessa confusão. Não posso associar minha empresa ao seu nome agora. Espero que entenda. Talvez no futuro possamos conversar, mas neste momento não há nada que eu possa fazer. Um a um, seus contatos o rejeitaram. Aquelas mesmas pessoas que bebiam champanhe ao seu lado, que riam de suas piadas em festas de gala, agora fingiam que ele não existia. Ele perdeu tudo. A única coisa que restava era sua raiva. Raiva de Camila. Raiva da mídia. Raiva do mundo inteiro. Mas, acima de tudo, raiva de si mesmo. Sentado à mesa do que restava de sua cozinha, Rafael abriu seu laptop e começou a digitar freneticamente. Ele precisava de um plano, algo que pudesse mudar sua imagem. Algo que fizesse as pessoas se esquecerem de seus erros. Algo que o reerguesse. Se Camila tinha conseguido transformar sua dor em força, ele poderia fazer o mesmo. Mas do jeito dele. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Quero agendar uma entrevista. Expor meu lado da história. Se as pessoas viam Camila como uma vítima, ele faria questão de se colocar como um arrependido. O público gosta de reviravoltas. Talvez, só talvez, ele ainda tivesse uma chance. Mas ele estava prestes a descobrir que algumas quedas não têm volta. O telefone de Camila vibrou sobre a mesa enquanto ela organizava alguns papéis do trabalho. Desde que sua vida havia mudado, chamadas inesperadas não eram incomuns, mas aquela a fez congelar no lugar. Rafael. O nome brilhava na tela como um fantasma do passado. Ela respirou fundo, sentindo o peito apertar. O que ele queria agora? O instinto foi ignorar, mas algo dentro dela disse que era melhor atender. Precisava encerrar essa história de uma vez por todas. Com um aperto no estômago, deslizou o dedo na tela e levou o telefone ao ouvido. O que você quer, Rafael? A voz dele veio baixa, quase desesperada. Precisamos conversar. Camila revirou os olhos. Acho que já dissemos tudo o que precisávamos. Não, dessa vez é diferente. Eu tenho uma proposta para você. Ela riu, incrédula. Você ainda acha que pode negociar comigo? Só me escuta, Camila. Eu não estou bem. Minha empresa afundou, perdi dinheiro, amigos e... Ele hesitou. Percebi que cometi um erro. Camila fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva que começava a borbulhar dentro dela. Um erro? Rafael, você me jogou na rua grávida. Isso não é um erro. Isso é crueldade. Eu sei, ele exclamou. Mas eu posso consertar as coisas. Ela soltou um suspiro. E como, exatamente, você acha que pode fazer isso? O silêncio dele a deixou desconfortável. O que ele estava tramando? Vamos nos encontrar, ele sugeriu. Só nós dois. Camila sentiu cada músculo do corpo se enrijecer. Rafael, eu não... No café perto do hospital. Amanhã. Eu preciso que você me escute. Camila hesitou. Seu primeiro instinto foi dizer não.
mas de alguma forma sabia que essa conversa era inevitável. Tudo bem, mas saiba que não há nada que você possa dizer para mudar o que eu sinto. Rafael suspirou aliviado. Eu só preciso de uma chance. Mal sabia ele que essa chance já tinha acabado há muito tempo. Na manhã seguinte, Camila chegou ao café e encontrou Rafael sentado em uma mesa no canto, visivelmente abatido. As olheiras denunciavam suas noites mal dormidas. Ela cruzou os braços e parou em frente a ele. O que quer, Rafael? Ele ergueu os olhos, tentando forçar um sorriso. Você está linda, ela bufou. Vamos direto ao ponto. Ele suspirou e apoiou os cotovelos na mesa. Eu sei que fiz tudo errado. Sei que te machuquei. Mas eu posso mudar isso. Camila estreitou os olhos. Como? Ele limpou a garganta. Quero que voltemos a ser uma família. O choque percorreu o corpo dela como uma corrente elétrica. O quê? Se você voltar para mim, eu te darei tudo o que precisa. Nosso filho terá tudo. Um lar seguro, estabilidade. Ela riu, mas não era uma risada de diversão. Você acha que pode simplesmente me comprar? Rafael segurou sua mão e ela rapidamente a puxou de volta. Não é isso, Camila. Eu sei que errei, mas posso fazer as coisas certas dessa vez. Ela se levantou da cadeira indignada. Você não quer voltar para mim. Você quer consertar sua imagem. Não é verdade. É sim. Se você realmente se importasse, teria me procurado antes. Teria me apoiado quando eu mais precisei. Os clientes ao redor começaram a olhar, mas Camila não se importava. Você só quer me usar. Mas eu não sou mais aquela mulher frágil que você largou na rua. Eu venci sem você. Rafael apertou os punhos. Você acha que pode criar nosso filho sozinha? Não, mas sei que prefiro criá-lo sem um pai do que com um exemplo como você. Ele empalideceu. Camila pegou a bolsa e se virou. Acabou, Rafael. Espero que um dia você aprenda o que é amor de verdade. E saiu, sem olhar para trás. Horas depois, Camila recebeu uma enxurrada de mensagens no celular. O encontro havia sido gravado por um cliente do café e agora circulava nas redes sociais. Rafael Moura tenta reconciliação, mas Camila o humilha com palavras afiadas. A mulher que venceu o abandono, Camila se recusa a voltar para o ex-marido. Camila prova mais uma vez que não precisa de Rafael para ser feliz. Os comentários eram unânimes. Camila deu a resposta que todas as mulheres deveriam dar a homens como Rafael. Ela merece todo o sucesso do mundo. Rafael, por outro lado, afundava ainda mais. Ele tentou dar seu último golpe, mas Camila foi mais forte. E agora ele não tinha mais saída. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Camila já viveu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se leve, como se um grande peso tivesse sido arrancado de suas costas. Recusar Rafael foi o ponto final que precisava para deixar o passado enterrado de vez. Agora era livre para construir seu futuro do jeito que sempre quis. E ela já sabia qual seria seu próximo passo. Na Green Life, Camila finalizava um relatório quando Henrique entrou na sala com um sorriso discreto. Tem um minutinho? Ela largou a caneta e olhou para ele. Claro. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Desde que você entrou na empresa, tem sido uma peça essencial para o crescimento da nossa marca. Camila sorriu, mas permaneceu atenta. E eu sei que você tem ambições próprias. Ela franziu o senho. O que quer dizer com isso? Henrique recostou-se na cadeira. Que tal abrir seu próprio negócio? O coração de Camila acelerou. O quê? Temos uma proposta para você. A Green Life quer investir na abertura de uma loja própria sua. Um espaço focado em alimentação saudável e sustentável. Com você como sócia e gestora. Camila ficou boquiaberta. Você está falando sério? Absolutamente. Você tem talento, sabe se conectar com as pessoas e tem uma história inspiradora. Isso atrai clientes. Além disso, sua visão para o mercado é algo que queremos explorar.
Ela ficou sem palavras. Desde que começou na Green Life, nunca imaginou que teria essa oportunidade tão cedo. O que me diz? Henrique perguntou. Camila respirou fundo e então sorriu. Eu digo sim. Os dias seguintes foram uma correria. Camila passou a estudar o mercado, visitar possíveis locais para a loja e aprender sobre logística e fornecedores. O apoio da Green Life facilitava tudo, mas havia muito trabalho a ser feito. Em uma tarde movimentada, Andréa apareceu na empresa, encostando-se na porta do escritório enquanto ela analisava contratos. Trabalhando duro, hein? Ela levantou os olhos e sorriu ao vê-lo. Muito, mas estou empolgada. Ele se aproximou e colocou um café quente na mesa dela. Trouxe um reforço. Ela pegou o copo rindo. Você é um anjo. André puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Então, sua loja já tem nome? Camila mordeu o lábio. Ainda não. Quero algo que represente minha jornada. Ele assentiu pensativo. E que tal renovar? Camila piscou. Renovar? Sim, porque você está recomeçando. Está construindo algo novo para você e para o seu filho. Ela sorriu, tocada pela sugestão. Eu adorei. André sorriu de volta. E então, naquele momento, algo aconteceu. Camila percebeu o quanto André esteve ali por ela o tempo todo. Ele a apoiava, a incentivava, a tratava com respeito e, pela primeira vez, permitiu-se sentir o que estava evitando há tanto tempo. Ela queria André em sua vida. Certa noite, depois de mais um longo dia de planejamento da loja, André a convidou para jantar. Foi algo simples, um restaurante tranquilo, sem flashes ou exageros. Apenas os dois. Enquanto conversavam, Camila percebeu o quanto se sentia à vontade com ele. Você percebe o que está construindo? André disse. Saiu do fundo do poço e está se tornando uma empresária. Ela sorriu. Eu não teria conseguido sem você. Teria, sim, mas fico feliz por ter ajudado. Houve um silêncio confortável antes de ele falar algo que fez o coração dela disparar. Quero estar ao seu lado nessa nova fase. Quero fazer parte disso. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. E pela primeira vez, não sentiu medo. Entre a nova empresa e a crescente relação com André, o tempo passou voando. E então, uma tarde especial chegou. Camila estava no hospital com Bianca e André quando a enfermeira chamou seu nome. Seu filho pode dar os primeiros passos hoje. O coração dela saltou no peito. Eles entraram na sala, onde o bebê estava de pé, segurando-se no apoio. Vamos, meu amor. Camila incentivou. O bebê olhou para ela com aqueles olhos brilhantes e, hesitante, soltou as mãos do apoio. E então, deu o primeiro passo. Camila sentiu as lágrimas brotarem. Outro passo. Mais um. Até que, sorrindo, seu filho caiu sentado no chão. André a olhou emocionado. Ele conseguiu. Camila abraçou o bebê, segurando-o com carinho. Você conseguiu, meu amor. Naquele momento, percebeu que a jornada dela estava só começando e agora ela não estava mais sozinha. A sala de conferências de um hotel de luxo estava lotada. O burburinho dos jornalistas preenchia o ambiente enquanto todos aguardavam o início da coletiva de imprensa mais inesperada do ano. O nome de Rafael Moura estava no centro de um dos maiores escândalos recentes. Ele havia perdido tudo. Negócios, investimentos, prestígio e até mesmo sua credibilidade. A internet não o perdoava, os antigos aliados o evitavam. E agora, sua única chance de tentar sair do fundo do poço era um pedido público de desculpas. As câmeras focavam a mesa principal do salão, onde um microfone aguardava o ex-milionário. Minutos depois, Rafael surgiu pelo corredor, vestindo um terno escuro que parecia grande demais para seu corpo magro e abatido. O cabelo desgrenhado e as olheiras profundas denunciavam suas noites sem dormir. Ele se sentou e encarou os jornalistas por um instante, como se absorvesse o peso daquilo. Respirou fundo e pegou o microfone. Boa tarde a todos. O burburinho cessou.
Sei que muitos aqui já me condenaram antes mesmo de me ouvir, mas estou aqui hoje porque preciso dizer algumas coisas. A sala ficou em silêncio. As câmeras estavam ao vivo, transmitindo para milhões de espectadores. Nos últimos meses, minha vida virou de cabeça para baixo. Perdi negócios, amigos, oportunidades. Ele fez uma pausa dramática. Mas nada disso se compara ao que perdi como ser humano. As sobrancelhas do jornalista se arquearam. Quero pedir desculpas, não apenas ao público, mas principalmente a Camila Moura. A menção ao nome dela fez os repórteres trocarem olhares rápidos. Sei que falhei como marido e como pai. Sei que cometi erros imperdoáveis. Mas hoje estou aqui porque quero me redimir, quero mudar. Quero ser um pai presente. O teatro estava armado. Agora, Rafael esperava que o público, e principalmente Camila, comprassem sua versão. No apartamento de Bianca, Camila assistia à cena na TV, sentada no sofá com o bebê nos braços. Ao seu lado, André cruzava os braços, observando Rafael com um olhar cético. "Esse cara não tem limites", murmurou. Camila não respondeu. Apenas continuou encarando a tela. Rafael continuava sua atuação. "Quero reconstruir minha relação com meu filho. Quero fazer parte da vida dele e oferecer tudo o que ele merece." Camila sentiu o peito apertar. Hipócrita. Ele nunca quis saber do bebê, nunca perguntou sobre sua saúde, nunca ofereceu apoio. E agora que estava afundando, queria usá-lo como bengala para sua reputação? André percebeu sua expressão e segurou sua mão. "Ele não vai te atingir." Ela respirou fundo. E então pegou o controle remoto e desligou a TV. "Rafael não merece meu tempo." André sorriu. "Você é incrível." Camila sorriu de volta. Ela não voltaria ao passado. Nunca mais. A coletiva de Rafael viralizou instantaneamente. "Vocês acham que Rafael Moura merece uma segunda chance? Esse pedido de desculpas parece muito falso. Camila não precisa desse homem. Ele está desesperado." O público não caiu na armadilha, mas Rafael ainda não sabia disso. No hotel, ele terminou sua declaração com um olhar de falsa redenção. "Espero que um dia Camila possa me perdoar." Os jornalistas começaram a disparar perguntas. Se está tão arrependido, por que só agora decide se desculpar? Sua empresa está falida. Você acha que esse pedido de desculpas pode ajudar a recuperar sua imagem? Rafael pigarreou, sem saber como responder. Eu só quero o melhor para meu filho." "Então você abriria mão da guarda caso Camila não quisesse sua presença?" Ele ficou mudo. Os flashes das câmeras aumentaram. Ele não queria o melhor para o filho. Ele queria limpar sua imagem. E agora o público inteiro via isso. No final da tarde, a coletiva de Rafael dominava os noticiários e as redes sociais. Camila recebeu dezenas de mensagens perguntando o que achava da declaração dele. Ao invés de se esconder, ela decidiu responder. Abriu seu Instagram e digitou um texto simples. "Não se trata de desculpas públicas. Se Rafael realmente se importasse, teria demonstrado antes. Meu filho tem tudo o que precisa. Ele não precisa de um homem que só se lembra dele quando é conveniente." Minutos depois, a postagem já tinha milhares de curtidas e comentários. O plano de Rafael fracassou. Mais uma vez, Camila saiu por cima e ele estava sem saída. Em seu apartamento vazio, Rafael observava os comentários na tela do celular. Cada mensagem, cada postagem, cada reação só confirmava uma coisa: ele perdeu. Seu nome estava manchado, sua reputação destruída. Camila não o queria de volta. O público não acreditava nele. Ele não tinha mais nada. E pela primeira vez, ele sentiu o peso do que fez. Pela primeira vez, percebeu que sua queda era definitiva. A chuva batia suavemente contra a janela do pequeno apartamento de Bianca, criando um som relaxante. Camila estava sentada no sofá, segurando uma xícara de chá quente, enquanto assistia ao seu bebê brincar no tapete.
Ele já tentava ficar de pé sozinho, dando pequenos passos desajeitados antes de cair sentado, rindo de si mesmo. Ela sorriu. Seu filho estava crescendo, forte, saudável, feliz, e tudo isso sem Rafael. Fazia semanas, desde que o ex-marido tentara uma última cartada para recuperar sua imagem, e Camila não se arrependia de ter se mantido firme. Ele não fazia mais parte de sua vida, ou pelo menos era o que ela achava. O celular vibrou sobre a mesa. Camila pegou o aparelho e, ao ver o nome na tela, seu estômago se revirou. Rafael. Ela não queria atender. Ele já tinha tentado de tudo. Mas algo dentro dela dizia que essa ligação era diferente. Respirando fundo, deslizou o dedo pela tela e atendeu. O que foi, Rafael? Do outro lado da linha, a voz dele estava estranhamente calma. Eu preciso falar com você. Camila franziu a testa. Sobre o quê? Houve um silêncio antes dele responder. Sobre tudo. Ela hesitou. Rafael, se isso for mais uma tentativa de manipulação... Não é, ele interrompeu. Eu só quero conversar, pela última vez. Camila ficou em silêncio por um momento, ponderando. Finalmente, suspirou. Tudo bem, mas saiba que isso não muda nada. Eu sei, ele disse, em um tom resignado. Obrigado. Camila escolheu um café discreto no centro da cidade. Ela chegou cedo, pedindo um cappuccino e se sentando em uma mesa afastada. Poucos minutos depois, Rafael entrou. Ele estava irreconhecível. O homem que um dia esbanjava confiança e arrogância, agora parecia cansado. Seu terno barato e amarrotado mostrava que ele já não tinha mais os mesmos luxos. O rosto abatido e os olhos fundos denunciavam o peso de sua queda. Camila não sentiu raiva, sentiu pena. Ele se sentou à sua frente, colocando as mãos sobre a mesa. Obrigado por vir. Ela cruzou os braços. Diga o que tem a dizer. Rafael respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Eu fui um idiota. Camila arqueou a sobrancelha. Isso eu já sabia. Ele sorriu de lado, mas sem humor. Eu te machuquei. Machuquei nosso filho. Fiz coisas imperdoáveis. Ela continuou em silêncio. Perdi tudo, Camila. O dinheiro, os negócios, os amigos. Ele soltou uma risada amarga. Engraçado como as pessoas desaparecem quando você não tem mais nada para oferecer. Ela apenas o observava. E quando fiquei sozinho, sem ninguém, comecei a enxergar o que fiz. Ele abaixou a cabeça como se estivesse envergonhado. Não estou aqui para pedir uma segunda chance. Eu sei que não mereço. Camila piscou, surpresa. Então, por que está aqui? Ele a encarou nos olhos. Para pedir desculpas, pela primeira vez de verdade. Ela ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Rafael continuou. Você sempre foi forte, Camila. Mas eu nunca quis enxergar isso. Sempre quis te controlar, te diminuir, porque no fundo eu tinha medo. Ela franziu a testa. Medo? Sim, ele admitiu. Medo de que um dia você percebesse que não precisava de mim. Camila sentiu um aperto no peito. Ela realmente não precisava dele. Rafael respirou fundo. Você conseguiu sem mim, e eu finalmente entendi que você sempre foi maior do que eu. Ela mordeu o lábio inferior. Não esperava ouvir isso. Camila, ele olhou para ela com sinceridade. Eu só quero que você saiba que eu me arrependo. O silêncio entre os dois se estendeu por alguns segundos. Finalmente, Camila falou. Rafael, eu te perdoo. Os olhos dele brilharam por um instante. Mas, ela continuou, isso não significa que eu te quero na minha vida. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Você não pode apagar o que fez, mas eu não vou carregar esse peso comigo. Rafael passou a mão pelo rosto e soltou um longo suspiro. Obrigado por me ouvir. Camila pegou a bolsa e se levantou. Adeus, Rafael. Ele sorriu de leve. Adeus, Camila. E assim, pela primeira vez, ela se despediu do passado sem dor, sem mágoa, apenas com a certeza de que era livre. Quando chegou em casa, André estava lá, brincando com o bebê na sala.
Ao vê-la entrar, ele percebeu algo diferente nela. Como foi? Camila sorriu suavemente. Foi o encerramento que eu precisava. Ele se levantou e segurou sua mão. E agora? Ela respirou fundo, olhando para seu filho. Agora é hora de olhar só para frente. André sorriu. E então, sem medo, Camila deu o primeiro passo para seu novo futuro. A placa brilhava sob a luz do sol da manhã. Renovar. Produtos naturais. Camila ficou parada na calçada por alguns segundos, absorvendo o momento. Sua loja. Seu sonho. Sua vitória. Ela passou a mão na fachada recém-pintada e sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Meses atrás, ela não tinha onde dormir. Agora, tinha um negócio próprio. Está pronta? A voz de André a fez se virar. Ele estava ali, ao seu lado, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ela respirou fundo e sorriu. Mais do que nunca. O relógio marcava 9 horas em ponto. Ela caminhou até a porta de vidro e girou a chave. Pela primeira vez, a sua loja estava aberta para o mundo. O interior da Renovar era um espaço aconchegante, com prateleiras de madeira cheias de grãos, ervas, chás e produtos naturais. Camila queria que os clientes se sentissem em casa e o ambiente transmitia exatamente isso. O aroma de café orgânico se misturava ao perfume das especiarias expostas no balcão. Bianca foi a primeira a entrar. Eu exijo ser sua primeira cliente, brincou, pegando um pacote de castanhas. Camila riu. Pode levar à vontade. Mas eu não vou te dar desconto só porque somos amigas. Bianca fingiu indignação. Absurdo! Aos poucos, os moradores do bairro começaram a entrar. Alguns por curiosidade, outros porque já conheciam Camila e queriam apoiá-la. A loja foi se enchendo de vida. Camila sorria enquanto ajudava um cliente a escolher um chá para a ansiedade. Explicava os benefícios de alguns produtos e recomendava opções para quem queria mudar a alimentação. Ela sabia do que estava falando. Era algo que amava fazer, e então aconteceu. A primeira grande venda, uma mulher entrou com uma lista de compras e, ao ver os produtos frescos e a variedade da loja, começou a encher sua cesta. Camila ajudou a pesar os grãos, explicou sobre os óleos essenciais e sugeriu algumas combinações de ervas. No final, a mulher sorriu satisfeita. Eu adorei essa loja. Com certeza vou voltar. Camila passou os produtos pelo caixa e, ao ver o valor final na tela, sentiu um frio na barriga. Era real. Sua loja estava faturando. Ao entregar a sacola para a cliente, sentiu um orgulho que nunca tinha sentido antes. Ela construiu aquilo com as próprias mãos. Ao longo do dia, o fluxo de clientes aumentou. Vizinhos vieram prestigiar. Influenciadores locais passaram para conhecer. E até um pequeno canal de jornalismo comunitário fez uma matéria sobre a inauguração. Camila Moura, ex-esposa do milionário Rafael Moura, se reinventa como empresária e inaugura loja de produtos naturais. As redes sociais começaram a comentar sobre a abertura do novo espaço. Se eu morasse perto, compraria tudo. Ela venceu de verdade, empreendedora e forte. Que orgulho dessa mulher! Enquanto Camila organizava algumas caixas no estoque, André entrou na sala e cruzou os braços sorrindo. Acho que você precisa contratar mais gente. Ela riu. Ainda não estamos nesse nível. Ah, estamos sim. Sua loja está bombando. Camila respirou fundo, olhando ao redor. Era verdade. Ela conseguiu. No fim da tarde, quando a loja finalmente fechou as portas, Camila estava exausta, mas feliz. André ficou para ajudá-la a organizar tudo. Enquanto empilhavam algumas caixas, ele a observou por um momento antes de falar. Eu nunca vi alguém tão determinada como você. Camila sorriu. Eu nunca imaginei que estaria aqui um dia. Ele se aproximou e segurou sua mão. Mas eu sempre soube que você chegaria longe. O coração dela bateu mais forte. E então, sem medo, ela se aproximou e o beijou. Foi um beijo leve, cheio de significado, de gratidão.
de uma história construída com respeito e carinho. Quando se afastaram, André sorriu. Agora sim, sua nova fase está completa. Camila riu. Sim, ela estava exatamente onde deveria estar. A brisa da manhã soprava suavemente pelas ruas do bairro, carregando consigo o cheiro de pão recém-assado da padaria próxima. Camila abriu a loja cedo, como fazia todos os dias desde a inauguração. Renovar estava crescendo, e a sensação de entrar naquele espaço que era inteiramente dela era indescritível. Enquanto organizava alguns produtos nas prateleiras, sentiu uma presença familiar se aproximando. Bom dia, empresária de sucesso. Ela sorriu ao ouvir a voz de André. Ele estava encostado no balcão, segurando 2 copos de café. Bom dia, feirante bonitão. Ela respondeu, pegando um dos copos que ele oferecia. Ele riu. Como foi a movimentação ontem? Camila tomou um gole do café e sorriu satisfeita. Incrível! Acho que estou começando a entender o que é ser dona de um negócio de verdade. André a olhou com admiração. Você não está começando. Você já é uma empresária de verdade, Camila. Ela corou um pouco e desviou o olhar. Ainda estava se acostumando a receber elogios sinceros, vindos de alguém que realmente a via como ela era. Mas dessa vez decidiu aceitar. Obrigada, André, por tudo. Ele sorriu e segurou a mão dela. Eu não fiz nada. Tudo isso aqui foi você. Ela apertou os dedos dele suavemente. Não. Você esteve ao meu lado o tempo todo. Isso significa muito. Ele apertou sua mão de volta. Sempre estarei. Os olhos de Camila brilharam e então, pela primeira vez em sua vida, ela teve certeza de que estava ao lado da pessoa certa. No fim do dia, André ajudou Camila a fechar a loja. Quando trancou a porta, ele segurou sua mão e olhou fundo em seus olhos. Vamos dar uma volta? Ela sorriu. Claro. Eles caminharam pelas ruas tranquilas do bairro, sentindo a leveza do momento. Camila estava acostumada a andar ao lado de um homem e sentir peso, tensão, medo de dizer algo errado. Mas com André era diferente. Ele a fazia rir, a fazia se sentir segura. Não havia jogos, nem controle, nem cobranças. E mais do que tudo, ele realmente a via. Enquanto caminhavam, encontraram alguns vizinhos e conhecidos que sorriam ao vê-los juntos. Vocês formam um casal bonito, disse Dona Marta, uma senhora que sempre comprava na feira de André. Camila sorriu, mas hesitou. Ela nunca havia falado abertamente sobre eles. André percebeu a hesitação dela e segurou sua mão com firmeza. Sim, formamos. Camila sentiu um calor subir pelo peito. Foi ali, naquele momento simples, que percebeu. Ela queria que todos soubessem. Ela não precisava mais se esconder. Sim, disse com um sorriso. Estamos juntos. E ao dizer isso, sentiu uma liberdade que jamais imaginou sentir. 2 dias depois, Bianca organizou um jantar em casa para celebrar a nova fase de Camila. Temos uma empresária e um casal novo na família. Isso merece um brinde. Todos ergueram suas taças. Camila riu, sentindo-se ridiculamente feliz. O bebê estava sentado no colo dela, brincando com um pedacinho de pão, e André ao seu lado, com a mão pousada suavemente sobre sua perna. Era tudo tão simples e, ao mesmo tempo, tão perfeito. Ela olhou para André e percebeu algo que nunca viu em nenhum outro homem que esteve ao seu lado. Ele a valorizava, não por causa do que ela podia oferecer, não por status, não por conveniência, mas porque ele realmente se importava com ela. E naquele momento, Camila soube. Ela encontrou o amor verdadeiro. A manhã estava clara e um vento fresco soprava pelas ruas da cidade. Camila caminhava lentamente em direção a Renovar, sentindo a brisa leve contra o rosto. Nos últimos meses, sua vida tinha mudado completamente. De mulher abandonada e humilhada, tornara-se uma empresária de sucesso, uma mãe dedicada e, pela primeira vez em anos, uma mulher verdadeiramente feliz.
Ao seu lado, André segurava sua mão, apertando suavemente seus dedos enquanto conversavam sobre o crescimento da loja. Eu juro, se continuar assim, você vai precisar abrir uma filial, ele brincou. Camila riu. Devagar, André. Ainda estou me acostumando a ter uma loja. Ele a olhou com carinho. Você sempre duvida um pouco de si mesma, mas olha só onde chegou. Ela sorriu, sentindo um calor no peito. Ele estava certo, mas naquele dia, algo inesperado aconteceu. Quando passaram pela rodoviária, Camila sentiu um arrepio estranho. Algo chamou sua atenção, e então ela o viu. Rafael. Ele estava parado na plataforma de embarque, segurando uma única mala surrada. Seu rosto estava magro, cansado, e os olhos antes cheios de arrogância agora pareciam vazios. Camila parou de andar. André seguiu seu olhar e franziu a testa. Você quer ir embora? Ela negou com a cabeça. Não. Rafael ainda não havia notado sua presença. Ele olhava para o chão, depois para o relógio, como se estivesse contando os minutos para partir. Sozinho. Camila sentiu um misto de emoções. Não era tristeza, nem raiva. Era paz. Pela primeira vez, olhava para Rafael e não sentia mais nada. Ele já não fazia parte da sua vida. Ele era apenas um homem derrotado, partindo sem ninguém para impedi-lo. E isso não era mais problema dela. Rafael pegou a passagem amassada no bolso e caminhou até o ônibus. Ele não queria admitir, mas sabia que não havia mais nada para ele naquela cidade. Não tinha negócios, não tinha reputação, não tinha mais Camila. E pela primeira vez, ele percebeu que ela foi a melhor coisa que já teve em sua vida. E ele a jogou fora. Subiu no ônibus sem olhar para trás. Ele não sabia para onde estava indo, mas no fundo, sabia que nunca mais voltaria. André observava Camila em silêncio. Você está bem? Ela piscou e desviou o olhar da rodoviária. Sorriu levemente. Estou ótima. Ele passou o braço pelos ombros dela e beijou sua testa. Camila respirou fundo. Ali, naquele momento, percebeu o quanto estava livre. E com isso, finalmente virou a última página do seu passado. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. A luz suave entrava pela janela da casa de Camila, iluminando o pequeno quarto onde ela estava sentada. Em seu colo, seu filho brincava com os próprios dedos, balbuciando sons aleatórios. Ela olhava para ele e sentia uma felicidade que não podia ser descrita em palavras. Ali estava seu maior presente, sua maior conquista, a prova viva de que ela venceu. Olhando para trás, parecia um sonho pensar em tudo o que passou. Ela já foi a mulher que chorava sozinha, sem saber onde dormir. Ela já foi a mulher humilhada, abandonada em meio à chuva, carregando no ventre um filho que não pediu para vir ao mundo assim. Ela já foi a mulher desacreditada, que ouviu da boca do homem que dizia amá-la que não era suficiente. Mas hoje, ela era suficiente. Não porque alguém dizia, mas porque ela sabia. Seu próprio negócio prosperava. Sua loja já era referência no bairro. E sua rede de clientes crescia a cada dia. E mais do que isso, ela estava cercada de amor. Ela aprendeu que família não é apenas laço de sangue. Família são aqueles que ficam quando tudo desmorona. E André, ele era muito mais do que alguém que ficou. Ele reconstruiu sua vida ao lado dela. O barulho da porta se abrindo a fez olhar para trás. Cheguei! André entrou, carregando algumas sacolas da feira. Ele sorriu ao vê-la sentada com o bebê e se aproximou, beijando suavemente sua testa. Como ele está hoje? Camila sorriu, acariciando o cabelo do filho. Cada dia mais esperto. André sentou-se ao lado dela e segurou a pequena mão do bebê, que imediatamente agarrou o dedo dele e riu. Você já pensou em como tudo mudou? Camila perguntou, olhando para André. Ele assentiu. Sim, mas nunca duvidei que você chegaria até aqui. Ela sorriu. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz de novo. Ele segurou seu rosto
e a encarou com ternura. Você merece ser feliz. Ela fechou os olhos por um momento, absorvendo aquelas palavras. Tantos anos ouvindo que não era suficiente, que precisava de alguém para ser completa, mas a verdade era que ela se completou sozinha. E agora, ao lado de André, ela não sentia dependência, sentia escolha. Ela escolheu amá-lo, e foi a decisão mais bonita que já tomou. Naquela noite, depois que o bebê dormiu, Camila e André ficaram sentados na varanda, olhando para as luzes da cidade. "O que você quer agora?" André perguntou. Ela olhou para ele e sorriu. "Quero continuar crescendo. Quero abrir uma segunda loja. Quero ensinar outras mulheres que elas podem recomeçar." André sorriu, admirado. "E eu estarei ao seu lado para tudo isso." Ela segurou a mão dele. "Eu sei." E naquele momento, olhando para o céu estrelado, Camila percebeu algo. Ela venceu. Não porque tinha dinheiro, um negócio próspero ou um novo amor. Ela venceu porque se encontrou, porque renasceu e porque agora sabia exatamente quem era. E ninguém mais poderia tirá-la disso. Camila abriu o caderno de capa simples e passou a mão sobre as páginas em branco. Ela nunca havia sido do tipo que escrevia diários, mas sentia que precisava registrar esse momento. Pegou a caneta, respirou fundo e começou a escrever. "Sou eu, Camila Moura, e essa é a minha história." Se tem algo que aprendi ao longo dessa jornada, é que ninguém é definida pelo que fizeram com ela, mas sim pelo que escolhe fazer com isso. Eu fui abandonada, humilhada, desacreditada. Mas nunca deixei que isso determinasse quem eu sou. O passado tentou me quebrar, mas eu escolhi não ser vítima dele. Escolhi lutar, escolhi me levantar. Se você caiu, levante-se. Se doeu, cure-se. Se te disseram que você não conseguiria, prove que estavam errados. Porque o mundo pode tentar te derrubar, mas ninguém pode impedir uma mulher que decidiu recomeçar. E eu sou a prova viva disso. Ela fechou o caderno, passou a mão sobre a capa e sorriu. Agora, sua história estava escrita. Não como um relato de sofrimento, mas como um testemunho de vitória. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!